Olá, meu nome é Jansen Siqueira, eu sou consultor no mapeamento das cadeias de valor dos produtos agroextrativistas das unidades de conservação estadual. Uma ação que tem apoio técnico da equipe DEMUC-SEMA, além do mestre em Ciências do Ambiente, Pedro Mariosa. Esta ação está no contexto do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, com o objetivo de dar continuidade à cooperação Brasil-Alemanha. O mapeamento das cadeias de valor visa levantar e atualizar informações para subsidiar a construção de estratégias para a melhoria do escoamento e comercialização dos produtos agroextrativistas das unidades de conservação. Para isso, se faz necessário a construção das cadeias de valor, as quais, por meio da identificação dos produtos, das etapas de produção, dos gargalos e das propostas de resolução dos problemas apontados, possam orientar a tomada de decisão que venha auxiliar e proporcionar o aumento de renda das famílias nas áreas protegidas e contribuir desta forma, de forma efetiva, para a sustentabilidade das unidades de conservação. A metodologia aqui exposta é destinada a gestores das unidades de conservação do Estado do Amazonas que atuam na área de abrangência do Profloram. A construção das cadeias de valor visa orientar o governo do Estado do Amazonas quanto ao potencial produtivo existente dentro das unidades de conservação, bem como fortalecer os processos de gerência das UCs por meio do registro da produtividade existente nas áreas de proteção. Um trabalho que já foi iniciado pelos gestores e a ADES sob coordenação do Sr. Antônio. Espera-se como resultados desta ação o envolvimento efetivo dos gestores das UCs, de produtores agroextrativistas, de membros de associação e cooperativas que atuam nas áreas, bem como representantes de agroindústria e demais agentes comerciais, para que façam uma descrição do atual cenário das atividades produtivas em desenvolvimento nas unidades de conservação estadual. Outro resultado é a representação sistemática do trabalho realizado para operacionalizar as cadeias de valor dos produtos agroextrativistas, buscando uma uniformidade das informações para potencializar ações coletivas de gestão ambiental nas unidades de conservação. Então, a metodologia consiste na realização de oficinas. Estas oficinas devem ocorrer na RDS do Rio Madeira, na RDS do Juma, na Floresta Estadual de Maués, no Mosaico do Apuí, na RDS Canumã, na RDS Piagaçu-Purus, APA Maruaga, Resex Canutama, Floresta Estadual Canutama, Floresta Estadual Tapauá, RDS Gapoaçu, RDS Rio Amapá e RDS Matupiri. A metodologia consiste na realização de oficinas com o envolvimento de produtores agroextrativistas, membros de associações e cooperativas, representantes da indústria e outros compradores, bem como pessoas que estejam envolvidas no processo produtivo e na comercialização dos produtos oriundos das áreas protegidas. Na oficina, para a realização da oficina, se faz necessário os seguintes equipamentos: 4 unidades de papel 40 kg ou papel A1. Este papel ele vai ser utilizado para forrar as paredes que serão utilizadas para a montagem das cadeias de valor. Essas cadeias de valor elas vão ser construídas a partir da fixação de tarjetas que serão confeccionadas de cartolinas. Para isso, nós sugerimos aqui cartolinas de cores variadas, sendo 2 rosas, 2 azuis, 2 amarelas, 2 verdes e 2 brancas, para a confecção de tarjetas com um tamanho médio aí de 25 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. No material, indicamos ainda o uso de tesouras para a confecção das tarjetas, 2 pincéis atômicos de
cores diferentes. Esses pincéis atômicos vão servir para registrar as informações nas tarjetas que os participantes das oficinas passarão para o gestor. Esse registra as informações na tarjeta e, com o uso da fita adesiva, adere essa tarjeta na parede e vai montando a cadeia de valor. Nessa oficina é necessário que haja ficha de presença para o registro aí dos participantes e, se for necessário, ainda fotografias e realização de vídeo. Então aqui nós temos um exemplo da realização de oficinas, né? Então o moderador ele vai dialogando com os participantes da oficina e esses participantes vão repassando para ele as informações, ele registra isso nas tarjetas e vai fixando as tarjetas na parede, aí passo a passo e montando as cadeias de valor. Bom, então vamos agora à etapa de construção da cadeia de valor, passo a passo. A cadeia de valor nada mais é do que uma matriz, ou seja, uma tabela constituída de linhas e colunas. Essas linhas e colunas vão ser preenchidas pelas tarjetas, onde cada linha é composta por uma sequência de tarjetas da mesma cor. Tá? Então, a primeira tarjeta a ser fixada na parede é exatamente a tarjeta com a identificação da unidade de conservação que está sendo feita a oficina e a descrição do produto que a cadeia de valor vai descrever o seu processo produtivo. Tá? Então essa tarjeta é a primeira na parte superior e abaixo dela é construída a cadeia de valor. Então, a primeira tarjeta, já na tabela de cadeia de valor, é a tarjeta que vai indicar as etapas ou os elos do processo produtivo. Nessa linha são informadas todas as etapas do processo produtivo, desde a coleta até a venda do produto. Então aqui vamos pegar o exemplo do açaí que é produzido lá na RDS de Uacari como modelo para seguir aqui nesse exemplo. Tá? Então, na produção do açaí, a primeira atividade, quando eles pensam em vender açaí, o que eles fazem primeiro é a seleção das áreas. Então, eles observam na floresta as áreas em produtivo, né? E daí eles vão acompanhando essas áreas para a produção do açaí. Quando chega na época de colheita, eles fazem uma organização em grupo, na comunidade, para definir para a montagem dos grupos que vão realizar a coleta do açaí. Em seguida, é feita a realização propriamente dita da coleta do açaí. Uma próxima etapa é transportar esse açaí da área de floresta para a comunidade. A quinta etapa é o beneficiamento local. Então, chegando na comunidade, esse açaí passa por um beneficiamento de limpeza, de seleção, para daí ir para a última fase, que é exatamente a venda do fruto e do vinho. Tá? Então, aqui nós temos a primeira linha da tabela da cadeia de valor. Essa linha é constituída de tarjetas. Tá? Então, são tarjetas, uma após a outra, sendo que cada uma indica aí uma etapa do processo produtivo do açaí, da coleta até a venda. Essas informações são passadas pelos participantes das oficinas e os gestores vão só anotando as informações e colocando elas na sequência na parede ali para visualização de todos. Uma segunda linha que vem logo abaixo da primeira, aí a gente está usando aqui como exemplo cartolinas verdes. Então essa linha é com relação à descrição das atividades. Então em cima foi informado a etapa. Então a primeira etapa é seleção das áreas. O que consiste essa etapa, a seleção das áreas? Então ela consiste em escolher as áreas durante a realização da pescaria, da caça e da retirada de produtos da floresta. Então, no momento que o produtor está pescando, está caçando ou está tirando algum produto da floresta, ele observa as áreas dos açaizais e vê se aquele ano a produtividade vai ser interessante para comercializar esse produto. Tá? Então, eles informaram que eles fazem isso entre os meses de novembro e dezembro. Então, essas informações de como ocorre
essa seleção das áreas e o período deve ser registrado na tarjeta e essa tarjeta fixada na parede. A próxima tarjeta é a descrição da organização em grupo. O que é essa organização em grupo? Ela consiste de uma reunião comunitária, onde nessa reunião é feita a formação dos grupos, das equipes de coleta e a divisão das funções dentro das equipes. Tá? É definido também o período e os locais de realização das coletas. Essa reunião ocorre aí entre os meses de janeiro e fevereiro. A próxima descrição da atividade é com a realização da coleta. Então, realizar a coleta significa aplicar aí as boas práticas de coleta, né? Então, consiste em se deslocar até os açaizais, coletar os frutos, debulhar os frutos em solos cobertos por lona, depois armazenar em sacos ou paneiros. O período de coleta vai de março, abril, maio e junho. Tá? A próxima descrição é a descrição do transporte para a comunidade, que envolve o deslocamento das áreas de produção, ou seja, dos açaizais, é o deslocamento dos açaizais até as comunidades. Nas comunidades é feita a seleção, a limpeza e armazenamento do fruto. O período de realização dessas atividades também ocorre no mesmo período da coleta. Depois, o primeiro beneficiamento, que ocorre nas comunidades. Esse beneficiamento consiste em levar o fruto para os batedores artesanais existentes na comunidade para o processamento e embalagem do vinho. Ou ainda embalar o fruto para que esse fruto seja transportado para a sede do município e lá seja feita as últimas atividades aí deste elo, que é o elo de venda de fruto e vinho. Então ele consiste em levar para a sede do município e realizar a venda do vinho direto para o consumidor, ou vender o fruto para a agroindústria na sede do município. Então aqui nós temos as duas linhas já montadas da cadeia de valor. Lembrando que todas essas informações são passadas pelos participantes das oficinas, o gestor anota as informações, confirma com ele e fixa na parede para observação de todos. Tá? Uma próxima etapa. Essas linhas elas vão ficando uma embaixo da outra. Tá? Eu vou só deixar aqui para ilustração sempre a primeira linha para a gente saber qual é o elo que a gente está tratando. Então, a terceira linha agora da cadeia de valor, ela vai ser usada as tarjetas de cor rosa e nelas vão ser inseridas as pessoas, a quantidade de pessoas envolvidas por etapa e as instituições que fomentaram a realização daquela etapa, ou seja, as instituições que ofereceram capacitação ou que oferecem algum tipo de apoio para que aquela etapa ocorra. Por exemplo, na primeira etapa ali de seleção das áreas para coleta, é envolvido até 2 pessoas por vez para verificação dessas áreas produtivas e não ocorre o envolvimento de instituições de fora, apenas o envolvimento da comunidade local. Para a segunda etapa do processo produtivo, aí nós já temos a participação das associações de atuação local. Nesse caso aqui na RDS de Uacari, nós temos aí a participação de 2 associações, ou seja, a Asproc e a Amaru, e de uma cooperativa, que é a Codaenge, além da participação efetiva da comunidade. Bom, para a realização de coleta, as equipes de coleta são compostas de até 5 pessoas, né? E os procedimentos de coleta, as boas práticas, elas foram fomentadas pelo Instituto Coca-Cola Brasil, o CNS e a FAES. Então essas instituições foram até as comunidades, capacitaram as comunidades sobre os processos de boas práticas de coleta. Tá? Então, o transporte para a comunidade e os primeiros trabalhos de seleção e beneficiamento dos frutos, aí envolve 3 pessoas, né, em média, e aí temos como organizações envolvidas a Secretaria de Meio Ambiente, por meio do DEMUC, o ICMBio, que lá possui uma forte influência de uma unidade de conservação federal, além do trabalho da própria comunidade. Para o beneficiamento local, aí tem o apoio do Instituto Coca-Cola, por meio da estruturação
da venda desse fruto, né, a participação da FAES e da UBPF, que são pequenas usinas de beneficiamento de açaí. E a venda do fruto consiste da própria agroindústria, a participação da comunidade e o CNS aí no apoio logístico. Tá? Então essa aí nós temos a terceira linha então formada da cadeia de valor, tá, com a descrição das pessoas e instituições. Os gestores podem colocar essa primeira coluna aqui com as informações que serão seguidas ao longo de cada linha. Tá? Sendo que aqui o gestor preenche e fixa, e essas outras informações são repassadas pelos participantes da cadeia de valor, as demais informações ao longo de cada linha. Tá? Na quarta linha, nós temos aí os equipamentos e custos necessários para a realização de cada etapa de produção. Então, para a primeira etapa, eles utilizam aí canoa e gasolina e gastam aí uma média de R$18. No segundo elo, eles gastam em média 3 litros de gasolina para funcionar o gerador e realizar sua reunião na comunidade. Em seguida, para a realização da coleta, eles gastam dinheiro com gasolina, se deslocando até as áreas, gastam dinheiro com lona para forrar o solo, gastam dinheiro com luvas, gastam dinheiro com terçado e com botas. Tá? Aí a descrição dos valores médios aí desses produtos. Ainda, o transporte para a comunidade, gasta de novo gasolina, canoa, e aí o valor de quanto eles gastam mais ou menos. E o beneficiamento aí, para que haja, né, são necessários gasolina, máquina para bater o açaí, sacos de 1 litro, gelo, caixa de isopor. Então todos esses valores são informados e o gestor anota e fixa isso na parede. E para o último elo, aí tem a venda do fruto para a agroindústria, né? Eles vendem esse fruto para a agroindústria. Na época dessa pesquisa, eles vendiam a R$ 1,50 o quilo do fruto. E vendiam o vinho já beneficiado para os consumidores na cidade de Coari a um preço que variava aí de R$ 3,00 no pico da safra até R$ 8,00, que é quando o açaí já estava diminuindo a quantidade de açaí no município. Uma próxima linha, a quinta linha, ela é exatamente a identificação dos gargalos ou das dificuldades na execução de cada uma dessas etapas. Então, para a primeira etapa, não foi identificado aqui nenhuma dificuldade que viesse a afetar essa realização da primeira etapa. Na segunda etapa também eles não identificaram, e na coleta eles identificaram que o uso de EPIs acaba atrapalhando eles no momento da coleta. Eles não têm o hábito de usar bota, capacete, bota até tudo bem, agora para subir de bota nas palmeiras é um pouco difícil. Tá? E eles reclamaram também de ataque de animais peçonhentos, ataque de animais venenosos, quando vai fazer a coleta do açaí. Ainda a quebra e a queda das palmeiras é uma das ocorrências que acontecem lá no momento da coleta. Então isso para eles é uma dificuldade. No transporte não foi identificado dificuldade, no beneficiamento também não, e na venda aí tem uma dificuldade que é o baixo preço do quilo do fruto do açaí. Então isso é uma dificuldade, acaba desestimulando eles nessa cadeia de valor. Aí a última linha, né, a sexta linha, nós temos aí as sugestões para vencer as dificuldades. Então as dificuldades foram levantadas, agora elas precisam ser resolvidas. E essa resolução são os próprios participantes da oficina que oferecem também. Então, na primeira etapa não foi identificado, né, nenhum problema, então não foi registrado uma sugestão para vencer essa dificuldade. No segundo elo também. Já no terceiro elo, aí o que eles indicaram para vencer a dificuldade com relação ao uso de EPI é que houvesse maiores incentivos econômicos para que eles pudessem aí estar usando capacete na floresta, utilizando outros produtos aí que oferecessem maior proteção para eles. Tá? Além do desenvolvimento de técnicas mais seguras para trepar nas palmeiras, para coletar os frutos, né? Que o uso tradicional aí da peconha e subir as palmeiras aí acaba ocorrendo alguns problemas como quebra da palmeira e a queda.
Tá? E o último elo, aí como sugestão, eles indicaram maiores incentivos do poder público para melhor valorar o preço do açaí. Então aí já seria uma indicação então, ao poder público, né, nesse caso mais especificamente a Conab, né, que trabalha com estabelecimento de preço mínimo, e aí eles deram essa sugestão então, que o poder público incentivasse para uma melhor valorização do produto. Então essa é a última linha da cadeia de valor. Então aí essa cadeia de valor ela é feita de 6 linhas, né, e 6 colunas, tá? Então a primeira linha é a descrição das etapas, a segunda é a descrição das atividades, a terceira é o pessoal e as organizações, a quarta é o valor e a quinta é as dificuldades e a sexta são as sugestões para vencer as dificuldades, tá? E aqui nessa apresentação vocês podem perceber que as linhas aí, elas são sempre da mesma cor. Então a primeira e a última linha dessa coluna a gente sugeriu aí uma cor azul, mas o uso dessas cores é opcional, tá? Fica a critério de cada um. Ao final da cadeia de valor, é necessário também que se levante os valores imateriais, ou seja, aqueles valores que estão relacionados aos valores que não sejam monetários. Então, nós já levantamos os valores monetários de quanto se gasta e quando se vende o açaí, mas existem outros valores também que são chamados de valores imateriais, que aí os produtores têm que informar, dizer para eles por que eles trabalham com açaí, o que motiva eles a trabalhar com açaí, além do dinheiro. Então, nesse caso aqui, na RDS de Uacari, eles disseram que trabalhar com açaí incentiva eles na organização comunitária. Outro valor imaterial citado é que trabalhar com açaí também fortalece a cultura deles, uma vez que essa atividade é passada de pai para filho, né, e ocorre ali o trabalho da família na coleta, beneficiamento e venda desse fruto. Um outro valor imaterial que eles indicaram lá é a consciência ambiental. Então, trabalhar com açaí valoriza a floresta e auxilia eles a manterem a floresta para que haja esse produto e a geração de renda dele. Tá? Então, essa é a última tarjeta e ela fica fixada ao lado da cadeia de valor. Então, aqui nós temos 2 exemplos de cadeia de valor. Tá? Esse exemplo aqui com a indicação do produto em cima, indicação da localidade, a primeira linha ali contendo as etapas do produto, a segunda linha a descrição das atividades que ocorrem em cada etapa, depois as organizações, a quantidade de pessoas envolvidas, depois os recursos econômicos necessários para a realização de cada um dos elos e, por fim, aqui do lado, os valores imateriais que são relacionados à realização desse trabalho. Tá? Temos aqui uma outra cadeia também, seguindo o mesmo princípio, identificação e as linhas ali indicando cada uma das características ali registradas ao longo do trabalho. Tá? Então essa é a metodologia para a realização da oficina. Tá? Então depois essas tarjetas precisam ser recolhidas, tá? E levadas para o laboratório, para o escritório. No escritório, o gestor ele vai construir uma tabela em Excel. Tá? Essa tabela, esse aqui é um modelo de como essa tabela pode ser montada com as informações que foram repassadas para vocês. Tá? Então aqui você vai montar, né, de acordo com o desenho esquemático lá na oficina. Então no computador você repassa ali as informações de linha por linha, né, contendo aí cada uma das descrições das informações por linha. Então o que nós precisamos aqui em Manaus, depois da realização da oficina, é que vocês façam a tabulação dessas informações na planilha de Excel e mandem para a SEMA. Tá? Aqui na SEMA, aqui em Manaus, nós vamos recolher, fazer a tabulação geral desses produtos nas diferentes unidades de conservação, lembrando que os gestores já iniciaram esse levantamento junto com a ADES,
lá e tem em média aí de 2 a 3 produtos principais por unidade de conservação. Então vocês podem trabalhar aqueles produtos que vocês já levantaram, tá? De 1 a 2 até 3 produtos por unidade de conservação. Aí vai depender da logística, do tempo necessário, mas é pelo menos que tenha um produto por unidade de conservação para nós termos uma ideia inicial dessa produtividade aí nas áreas protegidas de abrangência do Profloram, tá? Então fez a oficina, tabulou na planilha de Excel, manda para SEMA, aqui em Manaus, e aqui a gente vai dar continuidade ao trabalho. Tá? Então aí, um cronograma de execução, então de 12 a 14 de maio é o período para capacitação e tirar dúvidas sobre essa metodologia. Então vocês estão recebendo hoje essas informações, nós estamos dispostos ao longo da semana para tirar dúvidas, tá? No período de 13 a 20 de maio é o período destinado para a realização das oficinas. Lembrando que uma oficina dessa ela demora em média umas 2 horas para ser feita por produto, tá? Esse período aqui é o tempo que vocês terão para fazer esse levantamento nas áreas protegidas. Esse levantamento pode ser feito tanto nas comunidades mais produtivas, como também pode ser feito na sede do município. Reunir ali alguns agentes chaves dentro desse processo produtivo e você montar ali com eles o passo a passo da cadeia de valor. Tá? Do dia 21 ao dia 23, então é o tempo para vocês compilarem essas informações na planilha de Excel e enviar aqui para a SEMA, aqui para Manaus. Tá? Do dia 22 ao 24, nós vamos estar ajustando essas informações e montando uma oficina que nós vamos fazer no dia 25 de maio. Tá? Então, no dia 25 de maio, num sábado pela manhã, nós vamos reunir e aí dessas informações que vocês enviaram, nós vamos fazer um grande debate com vocês sobre essas cadeias de valor e trocar informação para montar as cadeias de valor dos diferentes produtos identificados. Tá? No dia 3 de junho, nós pretendemos apresentar os resultados dessas oficinas e discutir isso com a equipe técnica do DEMUC, da SEMA e lá do Profloram. Tá? Então, o mapeamento consiste dessas atividades aí, nós ficamos então dispostos a auxiliar vocês em caso apareça alguma dúvida, tá? Meu nome é Jansen Siqueira, meu e-mail siqueirajansen@gmail.com e o meu telefone é 9299-234-9838. Então, nós contamos com a participação, a sensibilização de vocês, nós sabemos que o prazo está curto, mas esse é o prazo que nós temos para trabalhar e vocês sabem que as ações para fomentar a conservação no Brasil estão difíceis, então nós precisamos aproveitar as oportunidades que surgem. Então surgiu essa oportunidade, eu peço o envolvimento de vocês, peço que vocês mobilizem esses produtores para que nós possamos então dar esse retrato para fomentar algumas estratégias aí para o fortalecimento da comercialização desses produtos agroextrativistas nas unidades de conservação estadual. Tá? Muito grato, forte abraço e sucesso por aí.